E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um Supercast. O nosso episódio de hoje está muito especial. Hoje nós vamos conversar sobre leitura e tecnologia. E eu trouxe ele, que vai do poema até a tecnologia. Ele é maravilhoso. Já foi meu aluno, lógico, é poeta, estudante de direito e um cara também muito envolvido com as causas sociais, com a política e tudo mais. Sabe quem está aqui hoje com a gente? Ele, Pedro Calheiros. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, querido. É um prazer te entrevistar. Fala aí pra galera um pouquinho sobre você. Muito obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz de estar aqui finalmente nesse podcast que tem contribuído tanto com os alunos, né? Uma forma assim grandiosa de democratizar a educação, né? Porque através da internet conseguimos alcançar muitas pessoas, né? E essa iniciativa de levar a educação, né, com o repertório das redações para as pessoas é muito grandiosa. Então, eu sou autor de 2 livros de poesia, né? Escrevo crônicas para o Jornal do Comércio. O próximo livro vai sair em setembro. Olha que maravilha, gente! Olha aí, tudo certo. E é isso, eu tenho essa trajetória assim na escrita, na literatura, sou estudante de Direito, sou no 7º período, agora vou pro 8º. Ah, bacana, tá finalizando já, né? Tá no finalzinho. Legal. E é isso, muita coisa assim acontecendo ao mesmo tempo. Também tem o Caravana das Letras, que é um projeto grandioso que eu sou coordenador. Ah, vamos já conversar sobre esse projeto aí e guardem esse nome, Caravana das Letras, para já entrar no processo de intervenção. Mas ó, como o Pedro puxou aqui, a nossa redação, né, a gente sempre tende a trazer temas que possam colaborar com vocês na produção textual e também para reflexões sociais de uma forma geral, tá, gente? E hoje o nosso tema, como eu antecipei para vocês, é a respeito de leitura e tecnologia. Veja bem, um tema que poderia ser, Pedro, para o Enem, que é a banca que a gente tem aí, né, de amplitude nacional, mas eu não descarto ele também para outros certames, como o VUNESP, PSC e CIS, também pode ser, tá? Porque é um tema extremamente pertinente. Gente, é esse aqui, ó, os desafios para o incentivo à leitura em meio à era tecnológica. Nós sabemos que hoje, quem não está inserido na tecnologia está até considerado desatualizado. Mas como incentivar, Pedro, as pessoas a lerem? Na verdade, eu vou puxar outro ponto. Vamos lá. Você é um menino muito jovem. Gente, esse rapaz tem 22 anos, tá? Ele tem uma carreira aí brilhante. A gente olha e pensa assim, meu Deus, já deve ter uns 40, mas tem não, tem 22, viu? Vamos lá. Muito obrigado. Pedro, pensa aqui comigo. Por que os jovens de hoje não querem mais ler? Olha, a gente pode falar isso no contexto Brasil, porque eu vejo que isso é uma questão mais cultural. Exemplo, eu estava num hotel, tinha muitos turistas, a maioria deles japoneses. O Japão, inclusive, é o país considerado com a maior tecnologia do mundo. E eu observei uma coisa, todas as crianças estavam sem celular, interagindo com as suas famílias. Haviam 2 casais com crianças brasileiros, criança com celular, assim. Então, assim, eu creio que com as mídias, com toda essa coisa do acesso muito fácil, a gente acaba programando o nosso cérebro para leituras muito curtas, para ler um tweet e uma informação, é tudo muito rápido. Então a gente querer que um livro grande assim seja lido assim é difícil, é um processo difícil. Porque requer o hábito, né, Pedro? Requer o hábito. Então, assim, como você mencionou aqui, eu achei bem interessante, você retratando uma experiência sua recente agora, né, estando no hotel, percebeu que essa conexão, né, das famílias aí, ela vem sendo quebrada por causa do grande acesso à tecnologia. E assim, eu entendo que uma das possibilidades que fazem com que uma criança e um adolescente desenvolvam um hábito seja por espelhamento familiar. Com certeza. Né? Então, se eu tenho pais responsáveis, né, que praticam o hábito da leitura... Sim, com certeza vão espelhar e, inclusive, vejo como uma forma de tentar atenuar um pouco desse descaso, né, com a leitura, é fazer essa inserção através dos próprios meios digitais. A pessoa pode ler um livro no iPad, pode ler um livro no Kindle. A nossa geração, ela tende a ter uma interação melhor com essas coisas tecnológicas. Então,
lendo Kindle, a leitura vai fluir melhor do que lendo no livro, caso... Sim, sim. Uma forma de inserção. Não é porque nós estamos na era tecnológica que a leitura tem que ser deixada de lado, mas pelo contrário, né? Porque as construções intelectuais, os repertórios, a formação, né, filosófica, sociológica e cultural de uma forma geral, ela vai vir desse momento de acervo, né, de você buscar esse conhecimento por meio da leitura. Seja ele no livro físico, sim, seja ele no livro digital, né, que já é uma outra situação que a gente tem aí já voltada mais para a questão do mercado econômico aí, a produção digital, né. Mas assim, além da falta de incentivo familiar, o que você acha que pode também estar gerando aí? Já vai anotando aí em tua lista de argumentos. Quais são os desafios para incentivar a leitura? O Pedro mencionou aqui o primeiro agora. As famílias, os responsáveis, não incentivam. O fato de os pais não praticarem a leitura, o que acontece? O filho não percebe, não vive esse hábito e ele acaba também não replicando. E agora vamos para um segundo problema, Pedro. Qual seria? O problema... Um desafio, né? Um desafio é porque, como eu mencionei, a questão de tudo muito rápido, né? A mente, ela fica muito tendenciosa na questão de querer consumir tudo muito rápido. E enquanto escritor, uma forma de tentar me adequar a essa era é escrevendo crônicas. Sim. Porque crônicas são um texto curto, a pessoa lê uma crônica hoje, deixa na cabeceira, lê depois. É uma forma de conseguir atingir as pessoas, porque infelizmente nessa geração, se eu resolver escrever um livro muito grande, creio que não vai atrair. Não vai atrair, infelizmente. Então assim, adaptar o modelo de leitura. Sim, né? fazer Então essa assim, adaptação. Vamos lá. Outro desafio, não adianta você forçar um modelo de leitura que não faz parte daquela geração e daquela realidade. Exatamente. Então, para a gente conseguir fazer com que as pessoas leiam, ela tem que buscar o livro certo, porque todo mundo gosta de ler. Só não descobrir o livro certo que você vai olhar e dizer, meu Deus, é esse. Olha aí. Eu não sei se a senhora conhece, existia um professor que infelizmente faleceu em 2009, de São Paulo, o professor Pierluigi Piazzi. Sim. Famosíssimo, que deu palestras pelo país inteiro. E ele menciona que todo mundo gosta de ler, só não encontrou o livro certo, sabe? Essa coisa de, meu Deus, ele menciona que a leitura é um hábito que aumenta o QI, que desenvolve o vocabulário, tudo isso que a gente já sabe, mas a forma bela como ele fala da leitura me encanta. E assim, ele menciona que todo mundo tem um livro que gosta de ler sim, só não encontrou o certo. E tem que buscar, não adianta forçar a ler uma coisa que não vai gostar. Gente, eu vou pedir para ele repetir a frase e o nome do autor. E você guarde esse repertório, porque vai ficar lindo para abrir a sua redação. Esse tema aqui que a gente vai conversar depois, né? Repete, Pedro, repete. Como é a frase do homem? De acordo com o professor Pierluigi Piazzi, todo mundo gosta de ler, só não encontrou o livro certo. Então, tá lendo o livro, não gostou? Fecha e procura outro! Exatamente, esse é o ponto. Maravilhoso, Pedro, gente, ele é demais, né? Olha só, então, se você até hoje não gostou de nenhuma leitura, continue procurando, não desista, tá? Procure o seu livro, porque você o encontrará de certeza. E fica uma dica aí para os pais que estão assistindo. Tente adaptar a leitura conforme a era que nós estamos. A gente sabe que na internet, na tecnologia, nós temos informações superficiais, informações inverídicas, informações sem fonte, que podem muitas vezes não trazer benefícios, né, para os leitores. Mas, por outro lado, há também muita produção cultural, muita gente bacana na internet produzindo conteúdo de qualidade e que vai te ajudar bastante na tua formação, seja como vestibulando, seja como cidadão, tá, gente? Então, a leitura, ela traz, sim, muitos benefícios. Não vou me adiantar ainda, daqui a pouco o Pedro vai falar mais um pouquinho, mas agora eu quero fazer uma pergunta aqui, gente, só uma perguntinha assim. Pedro! Pode perguntar. Pedro! Me conta aqui, Pedro, você gostava de redação, Pedro? Olha, enquanto escritor, consigo escrever sobre diversas coisas, em poesia, em prosa. A redação, ela prende muito a gente, né? Porque a gente é limitado a um esquema de introdução, desenvolvimento, né, conclusão. E assim, o que me ajudou muito na redação, além, claro, das suas aulas e de todos os professores que contribuíram com a minha trajetória, foi o livro A Engenharia do Texto. Isso. Meu Deus. Olha aqui a tecnologia.
querendo participar do nosso Siri, podcast, gente. Olha aí, gente. Maravilhoso. Como eu mencionava, professor Denildo Sena, não sei se conhece. Sim, foi meu professor da faculdade. Maravilha. Primeiro e segundo período, maravilhoso. A gente chegou a trocar cartas, acredita? Olha aí. Cartas? Cartas. Gente, peraí. Cartas. Vamos lá, continue. E o livro A Engenharia do Texto, ele disseca. Acho que qualquer pessoa que mexe com escrita, não importa se é para redação, é para a vida, tem que ler A Engenharia do Texto. Muito bom. É um livro, assim, excelente. Ele é maravilhoso. Eu tive o privilégio, o prazer de ter o professor Denildo Sena como meu professor, não fã, tá, gente? Digo a vocês que a minha paixão pela redação começou ali, naquele momento que tive a oportunidade de conhecê-lo e de estudar com ele. E ele sempre muito generoso, né, em transmitir, né, o conhecimento dele pra gente. O livro que o Pedro está mencionando aqui é um livro excelente, de técnica de redação, que é a Engenharia do Texto, e ele faz exatamente esse mesmo processo, né, que a gente faz aqui no Supertexto, que é dar esse mergulho dentro da produção textual, né, que é você entender como funciona, né, Pedro? Sim. Eu acho que escrever por escrever, sem intenção, com certeza, acaba se perdendo, é um ato que se perde. Porque, assim, você não escreve crônicas sem intenção. Há sempre uma intenção, né? Qual é o meu objetivo, quem é o meu público, né? Porque toda escrita passa por esse cronograma, vamos dizer assim, né? Então, bem mencionado aqui pelo Pedro, A Engenharia do Texto é um livro excelente. E, eu lembro, gente, do Pedro na 9ª série, sentado, como ele está aqui sentado na minha frente, ele sentava sempre na primeira cadeira, sempre bem pertinho de mim, e eu lembro dele falando assim: isso aqui é meio complicado, tá? Mas eu quero falar uma coisa para a senhora. E eu dizia: o que é, Pedro? Aí ele dizia assim: olhe para mim. Aí eu olhava para ele e dizia assim: eu serei poeta. Aí eu achava muito fofo, achava muito legal, né? Muito bacana. Eu lembro demais. E porque ele falava várias vezes, ele não falava só uma vez, né? E deu certo. Deu tudo certo. 2 livros de poesia publicados. E o próximo vai ser de crônicas, vai ser minha estreia na prosa. Olha, gente, que bacana. Mas o 4º livro com certeza será de poesia. Confesso que eu escrevo mais poesia quando eu tô apaixonado, sabia? Sim, eu imagino. Que a poesia, eu não consigo mentir na poesia. Sim. Eu não consigo escrever um poema para alguém que eu não sinto nada. Né? Fingir o sentimento. Não consigo fingir. Na prosa, não. O poeta Pedro Calheiros não é um fingidor, gente. Não é, gente. Ele é real, hein? Sim. Já não posso dizer o mesmo da crônica, porque a prosa, ela permite tantos subterfúgios que a gente... Sim, ela tem uma estratégia diferente. Ela tem uma estratégia diferente, que é um outro feeling que me guia, né, durante a escrita. Sim. Eu acho, assim, meu ínfimo conhecimento em poesia, eu acho que por mais que haja algum fingimento ali, eu acho que deve ser só para disfarçar. Eu na minha pequeno conhecimento de poesia, eu acredito que ela pede essa essência. Ela pede, né? Ela pede essa força interna, né? De organização, de sentimento ali, de pele. Com certeza. Né? Para trazer aquele impacto que quando você lê, você tem certeza que a pessoa fez aquilo para você. Ela só pode ter sentido a mesma dor que a tua. Exatamente. Ela só pode ter passado por aquela mesma situação, senão não tem como produzir. Né? É o que eu acho, assim. É o que eu sinto de poesia. Mas... Tá certo. Tá certo? Tá certo. Olha aí, gente, legal. Vamos lá. Pedro, voltando aqui, saindo um pouco da poesia, tá, gente? Voltando aqui para a produção textual dissertativa, argumentativa. Pedro, vamos lá. Nós temos aí responsáveis, pais irresponsáveis, família, que não incentiva a leitura, no sentido tanto de praticar quanto de incentivar, porque a gente sabe que o exemplo arrasta. Então, se o pai só falar, faça, leia porque é importante, mas o filho não vê ele praticando leitura, ele acaba não repetindo, porque nós somos espelhamento daquilo que fazemos, né? Como diz Immanuel Kant, somos reflexo da educação que temos, né? Exatamente. E quando você vê a pessoa praticando, é que você entende que aquilo deve ser feito. Ficou aí, hein? Esse é o primeiro. Segundo momento, não adianta você inserir uma leitura que não cabe para aquela pessoa, para o estilo dela. Exatamente. Se você não está gostando, é porque você ainda não achou seu livro. Continue procurando. Né? Inclusive, eu ouso fazer uma crítica ao sistema educacional brasileiro, porque
assim, eles fazem a introdução da leitura assim de uma forma muito brusca. Eles querem que crianças leiam Machado de Assis, assim, de cara. Não estou dizendo que não é para ler Machado de Assis, porque ele é um escritor incrível. Sim. Mas é preciso de um amadurecimento antes de chegar nessas obras. Exatamente. Então a gente tem que começar por obras mais leves, para a gente ir introduzindo da forma correta. Porque a pessoa pega um livro do Machado de Assis com aquelas palavras, o muxoxo, o por obséquio, sim, não funcionará. A gente sabe que é uma leitura importante, que vai contribuir mais Com à frente, certeza. porém não para inserção. Para inserção, exatamente. Né? Então tem essa preocupação de qual é a idade, o que você está vivendo nessa época, exatamente. Né? O que pode chamar mais a atenção do adolescente, do vestibulando, né? E que venha contribuir com a produção textual, que venha contribuir com a oratória da pessoa, com a criatividade. Exatamente. Vou te fazer uma pergunta que me fazem bastante. Bastante, é a pergunta que eu mais respondo. Professora, e aí eu digo, Pedro, o bom leitor é um bom escritor? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque não basta só ler, né? Já diz Stephen King no seu livro Sobre a Escrita, para você ser um bom escritor, você precisa ler muito, e não só ler muito, escrever muito. É preciso combinar a leitura com a escrita. Então, não é necessariamente um leitor, se ele não praticar, se ele não escrever, ele não consegue. Eu digo aos meus alunos assim, Pedro, são habilidades diferentes. Sim. Né? Então, ao ler, você consequentemente desenvolverá algumas habilidades, e ao escrever, você também terá como consequência efeito outros benefícios. Agora, sim, quem lê bastante tem mais vocabulário. Com certeza, vai ter mais ferramentas, né? Tem mais ferramentas, gente, essa palavra que eu queria. Então, assim, você precisa desenvolver a técnica das duas competências, das duas habilidades. Ler e escrever. Quanto mais você lê, melhor você leitor. E quanto mais você escreve, mais você amadurece sua escrita, como disse aqui agorinha o Pedro. Então, assim, gente, não é porque você leu, que você vai tirar 1000 no seu Enem. Não é porque você leu, que você está pronto para escrever um livro. Sinto muito dizer, me perdoa, tá? Você precisa começar a escrever. Sim. Pedro, quando você começou a escrever? Comecei a escrever na 4ª série. Gente, 4ª série? Eu escrevi um poema para uma moça chamada Iris. Fiquei apaixonado por ela, escrevi um poema bem bobo, bem infantil. E é isso. Foi o ponto. Foi ali que começou. Foi ali que o sentimento aflorou e se transformou em palavras. Se transformou em poesia. Oh, meu Deus, que lindo. 4ª série. E aí, vai contando um pouquinho pra gente como que isso comecei a escrever na 4ª série, um poema, na 5ª série outro, na 6ª série outro. Era um poema por romance que eu vivia, né? Sim. Aí, no 7º ano, me apaixonei, já, inclusive, no Adalberto Vale. E escrevi um livro, né, O Amor em 4 Versos, meu primeiro livro de poesia. Não sei se chegaste a ler. Sim. Um livro de poesias muito simples, né? Com a tecnologia Mas da época. É como você disse aqui agora, compatível com a idade, com o tempo, certeza. com o momento em que você vivia. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Tem a história do exatamente. A história do poeta. Tem um contexto, né? E foi um romance que marcou tanto que virou um livro. Legal. Aí o segundo livro já era um retalho de vários romances. Retalhos, já começou a amadurecer, a coisa começou a ficar mais emocionante. Exatamente, já tinha toda uma pegada diferente. A gente vai, quem acompanha um autor, você que acompanha, né, um escritor, um autor, a gente vai sentindo essa mudança na escrita dele. Essa mesma mudança acontecerá na sua escrita. Você precisa se permitir. Né, Pedro? Olha só o que o Pedro falou aqui. Primeiro poema que eu escrevi foi na 4ª série, muito simples. Às vezes você não começa a escrever sua redação por medo que ela fique simples. Deixa eu te contar uma coisa. Ela vai ficar simples, né, Pedro? Ela vai ficar simples. Para que você chegue ao seu 1000, ao seu 28, ao seu 10, ao seu 9, que eu não sei qual é a nota máxima do vestibular ou do concurso que você fará, é necessário que você passe pelos degraus da maturidade, do conhecimento. Tá? Se permita, escreva uma redação simples para que depois você possa escrever a mais brilhante de todas, né? E se orgulhar da sua caminhada, das suas produções. Volta para cá, Pedro. Diz uma coisa. 4ª série, 5ª série, fomos amadurecendo, escrevemos mais. E me conta aqui como é que foi a sensação, né, de entrar para a academia.
Foi um convite, né, feito pelo meu padrinho, Júlio Antônio Lopes. Um padrinho, assim, que eu chamo de não padrinho de fato, mas padrinho literário, assim, um grande amigo do meu pai. Sim. Um grande incentivador, assim, da minha carreira literária. Foi um convite que eu não pude recusar. E entramos para a Academia de Letras e Artes e Cultura. É um projeto que procura reunir escritores, que procura confraternizar e, de alguma forma, incentivar e fomentar a arte na cidade. Isso, valorizar, né? Divulgar também, né, Pedro? Tem com certeza. Muitos escritores, pessoas com muitas ideias que precisam ser divulgadas e muitos adolescentes que curtem, né? Exatamente. Vou até usar a palavra deles, curtem essa vibe, né? E isso precisa ser divulgado para a galera começar a compartilhar, começar a interagir e quem sabe até adentrar também, com certeza, né? Nessa realidade da escrita que precisa de incentivo. Sim. Né? Ninguém vai começar a escrever do nada, a não ser, gente, quem é filho de poeta. Né? Não sei se vocês sabem, o Pedro é filho do professor Calheiros, meu grande amigo, né? Eu tenho uma excelente lembrança dele, tá? Foi uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira, um excelente profissional, um excelente amigo, um excelente pai, excelente tudo, tá? Professor Francisco Calheiros. A senhora chamava ele carinhosamente de Cacá. Sim. Eu lembro Cacá, como se fosse ontem, a gente, no refeitório da escola, a senhora, e aí, Cacá, como tá? É isso mesmo, né? E eu não sei se mais alguém o chamava de Cacá, mas é só a senhora. Né? Eu chamava de Cacá e ele chamava de Lili, gente. Ninguém mais me chama de Lili nessa terra, então assim, era uma forma muito carinhosa que a gente tinha de se tratar. E, Pedro, eu lembro uma cena, assim, minha com o seu pai, que fica muito na minha memória, quando gente, um cursinho que nem existe mais, mas eu iniciei lá, cursinho pré-médico. Pré-médico. Né? E meu primeiro dia de trabalho, gente, ele era tão generoso, tão solidário, tão maravilhoso em compartilhar o conhecimento dele, aprendi demais com ele. Ele abriu a porta para mim, Pedro. É mesmo? Eu não acredito em coincidência. Né? Eu vinha chegando e eu encostei a mão na maçaneta e o Calheiros estava do outro lado e ao mesmo tempo, aí ele puxou, ele falou assim, você começa hoje? Eu falei, eu começo hoje. Ele falou, então entre que o sucesso é seu. Que lindo. Então assim, é uma imagem que eu tenho, que eu guardo para sempre dele, com muito carinho, né? Uma pessoa que me ajudou demais, colaborou demais com a minha carreira. Nossa, são seu pai. Ele iniciou o seu ciclo e a senhora mencionou comigo que, de alguma forma, a senhora ajudou a encerrar o dele, né? Exatamente. Porque quando ele precisou se afastar, quando ficou doente, a senhora foi lá e o substituiu. Exatamente. Em aulas. Então, gente, para quem não sabe, né, acredito que a maioria já saiba, o professor Calheiros faleceu de Covid na pandemia e eu o substituí com o ínfimo significado da palavra, porque é impossível substituí-lo. Eu lembro até que várias pessoas foram solicitadas para substituí-lo, mas ele era tão grandioso que as pessoas tinham medo de entrar no lugar dele. E quando o convite chegou à minha pessoa, eu não pensei duas vezes. Eu falei, sim, estou aqui. E aí eu fui e a gente ficou e infelizmente ele não voltou. E eu compartilhei com o Pedro um momento que eu sentia, né, dentro do meu coração, que ele tinha aberto a porta para eu entrar e eu estava fechando a porta para ele descansar, né? Então houve esse momento de troca, né, muito lindo de solidariedade, né? Bom, emoções aqui, né, gente? É assim mesmo, pessoas que passam por nós e deixam um pouco delas, né? O Calheiros foi essa pessoa, né, esse profissional que colaborou muito com o meu crescimento. Vamos lá. Pedro, olha só. Como você vê uma real possibilidade de a gente incentivar? Quando eu falo incentivar, eu me refiro no processo de intervenção, sabe? O Enem, ele tem uma competência 5, né? Ele é dividido em competências e habilidades, e a competência 5 da redação, gente, guardem aí, é o processo de intervenção, tá? Da situação sendo discutida. O nosso problema aqui, a nossa situação problemática é exatamente o quê? A dificuldade de inserir a leitura da tecnologia. Então, no seu posicionamento como escritor, como estudante de direito, né, como pessoa cidadã, né, como você
enxerga uma intervenção, uma possibilidade de a gente mudar essa realidade do jovem brasileiro? Olha, hoje em dia, com esse mundo tudo muito rápido, tudo muito veloz, tudo muito na palma da mão, a gente devia, sabe, o incentivo da literatura, ele, de alguma forma, tem que começar de casa. E se não começar de casa, nos meios ao nosso redor, como, por exemplo, existem algumas newsletters, não sei se você já ouviu falar, Sim. que alguns textos chegam por e-mail, a pessoa faz uma assinatura e chega um textinho por dia, como se fosse uma cápsula de conhecimento por dia. É uma forma de a gente ler pelo menos que um pouquinho. Como mencionei também, a questão de ler uma crônica por dia, uma poesia por dia. Não quer ler um livro, lê uma crônica, que é um texto mais curto. Eu acho que a gente faz esse esforço de querer melhorar. Paulatinamente desenvolvendo o hábito, né? Exatamente, porque a leitura é um hábito. Sim. E a gente desenvolve... Performance, né? Quanto mais você treina, como a gente já falou aqui, daqui a pouco você consegue ler o livro completo. Uhum. Mas eu queria que você comentasse com a gente aqui um pouquinho sobre o projeto Caravana das Letras. Com certeza. Onde ele acontece, como que ele funciona, porque para mim, gente, Caravana das Letras, ele é aquele quadro que eu tenho aqui no Supertexto chamado Intervenções da Vida Real. Olha que legal. Ele funciona, ele existe, e se ele existe e funciona, você pode mencionar na sua redação, tá? Uhum. Que ele seja um projeto que possa ser expandido, né, para mais regiões, né, que possa, de fato, aí, atender, né, a comunidade no sentido de leitura mesmo. Vai, Pedro, explica pra gente. Então, o Caravana das Letras é um projeto idealizado pelo deputado federal Amon Mandel, né, voltado para cultura, literatura e arte. Então a gente procura levar as comunidades, aos bairros, às cidades também do Amazonas, sarau de poesia, distribuição de livros, lançamentos de livros, oficinas de escrita. A gente tenta democratizar o acesso à arte, à cultura, de todas as formas. A gente fez uma ação social, inclusive, recentemente, em que a gente distribuiu livros na comunidade. Tivemos rodas de leitura, conseguimos, assim, ter um resultado muito bacana. E, assim, mesmo que seja pequeno, eu acho que o nosso gesto consegue transformar vidas, sim. Porque a gente não percebe, a gente não vê, mas a gente planta semente por onde a gente passa. Uma criança que lê ali, fica tocada, começa a depois, quem sabe, escrever, incentiva mais gente. É uma grande maçã, né? Que com sementes infinitas de maçãs infinitas. Legal. E eu acho que a gente incentivar a literatura dessa forma é muito, muito grandioso, inclusive. Sim, é como você falou a mesma palavra, eu gosto dessa palavra, democratizar. Sim. Você, no sentido da equidade, né? Com certeza. Você mostrar, você levar. Porque assim, gente, por que eu digo que são intervenções da vida real? É porque não fica só no plano da fala, e nem no documento, nem no papel. Lembrei agora da obra Cidadãos de Papel, né? Em que tudo é prometido e que nada é feito. Então aqui você tem um projeto que de fato foi pensado para democratizar o acesso à cultura, à literatura, às artes de uma forma geral, em que a gente é tão escasso, né, desse conhecimento, dessa acessibilidade. Então, o que é a intervenção? Como você tem que pensar uma intervenção? Lembra quem vai fazer, como será feito, para quem isso vai ser feito e quais são os impactos dessa ação. Então veja bem aqui tudo que foi elencado aqui pelo Pedro, né? O projeto tem nome, Caravana das Letras, eles levam tanto aos bairros quanto aos municípios, né? E o propósito é democratizar, né? É você facilitar o acesso, já que a leitura é tão libertadora, já que ela tem esse poder de transformação tão grande, então sim, eu como cidadão, eu como estudante de direito, eu como deputado, como professora, como cidadão, você também pode incentivar a leitura de alguém. Comentando a respeito de um livro que você leu, emprestando o seu livro para alguém e anotando para quem você emprestou, hein? Porque esse negócio dá confusão. É verdade. Ou até enquanto lê, posta nos stories, para incentivar, né? Depois fazer um comentário, eu gostei por conta disso, eu não gostei por conta disso. Eu gostei dessa ideia. Né? Eu gostei dessa ideia. Olha que legal. Olha, vocês podem ler, tá? Comentar e me marcar, pra gente transformar isso tudo em repertório. Adorei. Inclusive, sobre a questão de manter o hábito da leitura, a minha psicóloga, ela
enquanto lê, ela tem uma coisa chamada 5 páginas matinais. Todo dia ela acorda, ela lê 5 páginas e posta. Todo dia ela lê é um e posta. compromisso, né, Lê e posta. Pedro? Porque é um compromisso, além de consigo mesmo, de ler, é um compromisso com as pessoas. Porque se ela não postar, vão perguntar, e aí, cadê as 5 E páginas? aí, parou? Parou? Como é que tá isso? É. Então, acaba Olha continuando. aí, ó. Muito bem, a tecnologia trabalhando aí em Sim. benefício da leitura, hein, gente? Então faça um compromisso com Olha você, que com legal. seus seguidores, né? Uhum. Bem bacana. E outra, você vai estar compartilhando conhecimento. Quanto mais você compartilha o seu conhecimento, mais você cresce, mais você engrandece a Com vida certeza. dos outros, né, Pedro? Exatamente. Verdade. Meu querido, chegou o momento de 1 minuto com o Pedro. Olha que legal. Vamos lá? Bora lá. Vai começar, hein? Vamos de leitura à tecnologia para segredos do Pedro. Mentira, não tem segredo não. Vamos lá, Pedro. 1 minuto. Uma cidade. Manaus. Manaus. Uma comida. Pirarucu. Sério? Pirarucu, aquele filé de pirarucu grelhado. Ai, gente, eu adoro também. Muito bom. Meu Deus. Uma fruta. Maçã. Um amor. Um amor, Um amor. o Largo São Sebastião. Lindo, lindo. Eu também gosto muito daquele lugar. Uma saudade. Uma saudade, meu pai. Verdade. Se o Pedro pudesse trazer uma mudança social, qual seria a primeira? Acabar com a fome. Acabar com a fome. Gente, ele é maravilhoso, gente. Quando que sai seu próximo livro? Setembro. Setembro. E como é o nome dele? Já pode ainda, falar? ainda não tem nome, acredita? Não tem nome. Já tá definido, assim, eu tenho em mente, mas não sei se vai ser esse. Pedro. Legal. Meu querido, eu quero te agradecer. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado você pelo é um convite. querido, tá? Eu torço por você, tá bom? Que Deus te abençoe e que você brilhe cada vez mais. Porque você já é um sucesso e sempre foi um poeta. Muito obrigado pelo convite, pela recepção. Fico muito feliz em conseguir conversar com a senhora e incentivar tantos jovens, né, na redação e, de alguma forma, tocá-los para que a gente consiga transformar o mundo em um lugar melhor. Amém, que bom, né, gente? Pedro Calheiros é o nome dele. Vamos lá, hein? Apoia esse cara, segue ele, que ele é o bicho. Todo sábado, às 10 da manhã, tem crônica nova nos meus stories, que são adoro. publicadas no Jornal do Comércio. Olha aí. Então, quem não conseguir comprar o jornal, só nos meus stories que tá lá, tira um Vai print, lá. depois lê com calma. Isso. E E é já começa a desenvolver o hábito da leitura. Exatamente. Todo sábado já tem a sua rotina de leitura. Pronto, tá tudo resolvido. Arrasou. É isso aí, gente. Olha só. Fica aí conosco. Se você não se inscreveu ainda no canal, te inscreve, tá bom? E acompanha aqui o Supercast, o teu podcast de redação e entretenimento. Um beijo. Tchau, tchau.